Bem-vindas, bem-vindos ao ProtivityCast, esse lugar em que a gente aborda os riscos corporativos, analisa vulnerabilidades, mas principalmente as oportunidades. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada. Temos aí como nosso pano de fundo a pesquisa Top Risks da Protivity, em parceria com a Universidade da Carolina do Norte, que investigou, por meio aí de perguntas, insights, junto a mais de 1.500 executivos e membros de conselho, quais são, né, essas principais preocupações e oportunidades que passam pelas suas pautas, pelas suas agendas, para as suas tomadas de decisão, para as discussões estratégicas e para avançar os seus negócios. Hoje, o episódio está muito bacana. Vamos entrar um pouco mais a fundo aqui no segundo risco, o risco voltado para terceiros, que foi realmente apontado como, né, o segundo principal risco da pesquisa esse ano, numa visão de curto prazo, né, nessa visão de 2 a 3 anos, com os principais desafios. A gente sabe que hoje, cada vez mais, os negócios eles dependem, né, dessa rede, dessa relação com os terceiros, com os fornecedores, com esse grande ecossistema, o que expande, né, de uma maneira significativa, né, os riscos, porque eles saem, né, de dentro da própria casa, né, dentro das fronteiras, né, da organização e avançam para fronteiras de outras, né, que estão realmente relacionadas à sua cadeia. E para falar, né, sobre esses riscos, mas também sobre as grandes oportunidades, né, porque a gente enxerga também na pesquisa que muitos, né, enxergam, né, 62%, né, do grupo aí de respondentes enxerga como uma grande oportunidade de desenvolver, né, essa grande rede de parceiros, né, de ecossistemas. A gente tem aqui convidados super bacanas para poder trazer também essa visão na prática, né, de como lidar, né, com esses riscos e também com as oportunidades ao tratar aí, né, do ecossistema. Tenho aqui comigo, então, o prazer, né, de receber o Alexandre Roda Pereira, gerente de auditoria, riscos e compliance da SIM. Ale, já vou aqui te chamar de Ale. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Elô. É um prazer receber esse convite e estar aqui com vocês hoje, bater um papo sobre um tema que a gente gosta tanto, né? Gerenciamento de riscos. Que bom, Obrigado. que bom. E tenho também a nossa grande especialista em gestão de riscos, a Daniela Coelho, a nossa diretora de Risk Advisory na Protivity. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez, minha parceira aqui. Exato, Elô, Alexandre. Uma alegria sempre estar aqui, né? Mais um episódio, mais um ano, na verdade, né, Elô? Falando da pesquisa aqui, que a gente se empenha tanto em poder analisar, aprofundar e poder trazer aqui os pontos de destaques para quem está acompanhando. Que bacana. Hoje a gente vai abordar, né, mais profundamente, né, essa relação, né, com os terceiros, com esse grande ecossistema, visto que apareceu como um segundo, né, maior risco aqui na percepção, né, de executivos e dos membros de conselho. Lembrando que, poxa, a pesquisa ela aprofunda, né, essa visão junto, né, às empresas, né, ao setor privado e de uma maneira geral aí, que a gente, né, fala aí de diversas, né, preocupações. Mas, assim, ter o segundo risco, né, risco de terceiros, realmente chama muito atenção, né, essa escalada que a gente tem. E do ponto de vista até, né, de entender, né, antes até dando um pouquinho, dando uns passos para trás, o que são esses terceiros, né? É simplesmente um fornecedor, né, que você precisa para entregar o teu produto, isso é uma grande relação que você tem que ter, um ecossistema. Qual que é a diferença que a gente pode tangenciar aqui, né, que traz, se tem diferença, né, entre terceiros, né, falando fornecedores ou ecossistemas. Acho que podia começar um pouco isso, né, trazer um pouco desse esclarecimento. E aí eu vou recolher aqui a nossa especialista, a Dani, né, para falar um pouco a respeito. Dani, tem diferença, não tem? Como que a gente se relaciona com esses entes? Quando a gente pensa em fornecedor ou terceiro, a gente está visto numa visão muito linear, né? Você tem ali uma necessidade, você demanda isso de um fornecedor, ele te entrega, enfim. De uma maneira bem simples, a gente poderia falar que essa relação é uma relação linear. E quando a gente vai para essa visão de ecossistema, que é um ponto que a pesquisa traz bastante, é você pensar em parcerias estratégicas com vários atores que possam estar presentes. Então, a gente vai para uma linha de buscar, né, essas redes, esses relacionamentos para poder evoluir com modelos tradicionais e poder buscar inovações, insights
E, então, para dar alguns exemplos, né, desse conceito, eu li recentemente um artigo da Reset falando sobre resiliência climática, por exemplo, que as empresas sozinhas não vão conseguir enfrentar essas demandas, porque são algumas ações bastante complexas. Então, nessa visão de ecossistema, você vai ter que envolver governo, academia, pesquisadores, as próprias empresas, para pensar em ações que possam trazer uma viabilidade operacional. Até porque a gente vai precisar de diversos tipos de capitais, não só capital dinheiro, né, mas também questões de capital intelectual. Um outro exemplo que eu posso dar em relação ao ecossistema é a parte de tecnologia. Então, se a gente for olhar hoje, como essa rede está composta, você tem uma visão ali de um terceiro, um fornecedor, um provedor de alguma plataforma, serviços de birô, serviços que fazem checagem antifraude. Isso eu posso dar um exemplo também na questão dos meios de pagamento, que vieram evoluindo muito aqui no nosso país também. Então, isso traz, né, essa composição, né, dessa formação de ecossistema, e você trouxe na sua fala inicial, Elon, um dado de 62%, né, dos respondentes como área de interesse, mas quando a gente faz a nossa estratificação aqui do resultado do Brasil, esse resultado é até maior. Se eu não me engano, é 72% ou 76% Isso, dos cresce. respondentes que trazem a questão do ecossistema como uma área de interesse. Então, é algo para a gente olhar bem de perto. Fato é que não dá para você hoje pensar, né, em levar para o seu cliente, para o seu público, né, para o seu consumidor, né, final, uma experiência em que você não tenha realmente essa interconexão, né, com esse ecossistema. Você trouxe, Dani, a questão da tecnologia, né? A gente pensa hoje, né, grandes provedores, né, de tecnologia, seja plataformas, IA, né, toda a própria inteligência artificial. Isso tudo interconectado, né, com a organização para poder levar realmente isso para o teu consumidor final, para o seu cliente. Ou seja, né, será que hoje a gente pode, né, falar quais são, acho que as principais áreas ou os principais processos, os pontos de interconexão, interrelação, que se tiver algum tipo de falha, pode trazer um impacto maior? Será que a gente tem como elencar, né, isso? Ou está muito ramificado, muito espalhado, né, pelos processos, pelas áreas, né, pelos sistemas da organização? E aí eu trago para você, Ale, né, na sua experiência, né, e longa experiência, né, falando sobre gestão de riscos, orientando, né, as organizações, né, gerando esse impacto, né, por onde você passa. Como que você enxerga isso, né? Essas falhas, elas estão mais conectadas com os terceiros ou não? Hoje, fazer gestão de riscos no segmento onde eu atuo, que é na área de administração de shopping centers, o shopping é um grande ecossistema, porque você tem, primeiro já conceitualmente, é uma propriedade privada de uso público. Então, a partir já desse conceito, você aumenta muito mais quem são os participantes desse ecossistema. Então, você tem os lojistas, os clientes que visitam os shoppings, você tem os terceiros. Então, só para se ter uma ideia, às vezes num fim de semana normal, né, de um dos shopping centers, você tem uma visitação lá de 40 mil pessoas. É muita gente visitando o shopping que precisa encontrar um ambiente seguro e um ambiente que você leva a sua família, você vai ter um momento ali de lazer e entretenimento. Então, a gente tem uma gama muito grande de riscos que são decorrentes do volume de pessoas que vão nos visitar e de uma estrutura que precisa suportar toda essa quantidade de pessoas. Então, hoje, e quando você fala de uma empresa, vamos dizer assim, de portas abertas, muitos riscos, às vezes, não estão só na sua mão. Então, vou dar um exemplo, né? Numa empresa tradicional, você pode fazer, por exemplo, um simulado de abandono. Isso é normal, né? Que as empresas façam. Sim. Às vezes você fica sabendo mais ou menos o dia e a hora para não gerar aquele tumulto, mas todo mundo que está lá vai participar desse simulado. Isso traz conhecimento e até uma habilidade já eventualmente isso acontecer, as pessoas elas sabem o que vão fazer. Num shopping, é impossível você fazer isso com os clientes lá.
Imagina, você está no cinema, de repente toca a sirene e todo mundo tem que sair. Uhum. Isso não funciona. Então, e como que a gente consegue compensar isso? Você investindo em treinamentos para o seu público, para os seus funcionários que trabalham no shopping. Então, quem trabalha no shopping hoje, ele tem que estar muito qualificado para, no caso de uma emergência, de uma situação de incidente ou crise, ela precisa saber exatamente como atuar. Porque ela vai ter que coordenar pessoas que sequer muitas vezes passaram por aquela situação. Um outro exemplo também que é interessante, quando você tem, né, num shopping você pode ter diversos riscos. Nós fizemos um projeto já faz 4 anos mais ou menos, fizemos junto com vocês, foi um projeto muito bom. Nós mapeamos todos os riscos que a gente tem hoje num shopping. Então você tem diversos riscos. Vai ter assalto, você pode ter furto, situações de assédio, etc., que pode acontecer no shopping. Sim. Só que quando você tem isso dentro de uma empresa, você vai fazer o quê? Um processo de investigação, coletar evidências, você chama o seu comitê, todo mundo vai analisar. Num shopping, como que você faz isso? As pessoas entram e saem. Você conta, né, no caso de um shopping, com o suporte do poder público. Muitas vezes você vai fazer isso junto com a polícia, você vai ter que contatar, disponibilizar imagens para a polícia, para que você consiga, muitas vezes, tomar uma ação que dentro da empresa, muitas vezes, está tudo sob o seu controle ali. Você tem, né, como identificar essas informações. Num shopping é um pouco mais difícil. Então, a gama de riscos que nós temos mapeados é muito grande. E sempre a gente está incluindo novos riscos. À medida que a tecnologia avança, Sim. depois eu posso dar uns exemplos, mas para frente de coisas que surgem que às vezes a gente nem fazia ideia que a gente ia ter que se deparar ou se preparar para isso, né? É interessante, né? Quando você está falando, né, do shopping, para você chegar no consumidor final, que ele está indo Sim. lá, né? Ou consumir um produto, ou entretenimento, né? Ou se alimentar, ou simplesmente passear num lugar seguro. Para você chegar nisso, você está falando dos seus lojistas, você está falando da própria administração, né? Então, toda essa rede, né, de segurança, de limpeza, de atendimento, né? Você está falando com muitos entes, né? Sim. Então, isso está muito... Para você conseguir realmente atingir aquele público final, é uma relação muito extensa, né, da cadeia, né? Então, pensando, né, se você tem uma falha no meio do caminho, né, uma vulnerabilidade, né, que um desses, né, elos dessa grande corrente, né, ele provoca, né, o impacto pode ser até maior, porque você pode ter uma reação também em cadeia. Sim. Né? Então, acho que é um cenário muito desafiador. São muitos, né, entes, né, e muitos atores, né, como a Dani bem colocou, que tem, né, dentro de uma operação, né, de um shopping center, né? Sim. E aí, Dani, você, né, olhando aí sobre sua experiência aí passando por vários setores, né, tipos de indústrias, né, ampliando um pouco essa visão, você entende que existe alguma área, algum processo, algum tipo de terceiro, né, algum ente, ator que é mais crítico, né, hoje, né, de uma maneira geral, assim, olhando para todas as indústrias, ou algo que é mais particular de outra, mas também é muito crítico? A gente pega, por exemplo, né, vamos trazer aqui um pouco mais de pragmatismo, tecnologia, né? Então, você tem hoje, assim, não adianta, você não consegue levar realmente, né, para a ponta final, nada sem tecnologia. O mundo ele está digital, né, cada vez mais as plataformas, né? Olha, depois você falou que vai dar mais exemplos aqui, plataformas, né, sistemas, né, interconectados. Esse talvez possa ser, né, talvez pensar em provedores, em terceiros, que traz um pouco mais de risco, ou não, né? Estamos pensando na cadeia logística, né, na sua distribuição. Então, se você puder trazer alguns exemplos, sejam que pode impactar todos os setores ou especializados de alguns setores, acho que é legal para a gente debater aqui. Não, certamente a questão da tecnologia, acho que ela permeia todos os segmentos, né? Hoje as empresas estão digitalizadas, depende de sistemas, mas como você falou, as empresas, cada uma está na sua cadeia, então você pode ter dores diferentes, né? A gente aqui no Brasil já se deparou por problemas de trabalhos análogos a escravos, que vira e mexe isso volta, né, aos noticiários. Então, se você pega, por exemplo, o segmento do agronegócio, isso pode ser uma
uma dor, um ponto ali de preocupação. No primeiro episódio que a gente gravou dessa temporada, já deixando aqui uma propaganda e um convite para as pessoas que não assistiram, a gente falou do caso do Pix, que aconteceu ano passado aqui no Brasil, e que a gente teve essa fragilidade sendo explorada justamente ali num terceiro, porque muitas vezes a empresa tem ali os seus controles mais maduros, e o terceiro fornecedor não está nesse mesmo nível. Então, você acaba tendo ali um risco que acaba sendo explorado. Existem outras situações, outros riscos que a gente pode falar, que é, por exemplo, de concentração. Eu fui num congresso ano passado e teve uma palestra falando sobre risco de concentração, porque muitas vezes você tem a dependência de algum fornecedor para algum tipo de fornecimento, algum tipo de prestação, e aí se esse fornecedor, por algum motivo, tem alguma ruptura ou ele quebra, porque as empresas podem, né, rapidamente, elas estão numa situação boa, né, quando você a contrata e depois ela tem ali alguma questão, né, que ela acaba sofrendo e ela deixa de fornecer aquele serviço. Então, se você tem dependência, né, ou concentração de serviços muito críticos em poucos fornecedores, existe um outro tipo de concentração que eu acho que hoje está muito em pauta, que é a concentração geográfica. Então, você tendo uma questão ali de cadeias globais, isso pode ser um risco, né? Hoje a gente tem vivido aí cenários de guerra, então se você tem dependências de fornecedores de determinada parte do globo, pode ser que você tenha um risco de desabastecimento. Tanto é que fala-se hoje em dia de ter clusters regionais, né, das empresas buscarem, né, até como um contraponto ali a uma visão de globalização. Mas o que é importante, né, nesses aspectos todos é que a empresa não pense em analisar esses itens somente no momento ali de homologação, fazer aquele checklist, quais são os riscos, quais são os formulários que a empresa, né, que o fornecedor precisa preencher, mas que isso possa ser algo contínuo e monitorado durante todo esse ciclo de relação para poder minimizar esses riscos nessa relação cliente e fornecedores. Bacana, é a diferença da foto, né, da fotografia e do filme, né? Quando você faz uma diligência, né, na hora de homologar, né, de trazer aí nesses seus parceiros de negócio, ele é uma foto, né? Aquele momento é uma foto. E a todo mundo, né? É um ecossistema, né? Eu brinco que as empresas são seres vivos, quase. Isso. Né? Tá em constante mudança. O cenário né? muda muito rápido. Justo, né? Ainda mais no mundo que a gente vive, né? Com tantas influências, com tantos desafios. Então você tem que acompanhar esse filme, né? Então essas checagens, né, que você tem que fazer de tempos em tempos é fundamental, né? Para você também conhecer o filme para tirar uma nova fotografia, né? E dentro do seu setor hoje, né, Ale, a gente vê o quão desafiador existe algum risco que você entende que está mais na pauta, ou vocês tratam dentro até do mapa, né? Você falou você tem uma matriz de riscos, né? Um mapa de riscos, que vocês tratam com mais, né, carinho, mais cuidado. É um risco regulatório, é o reputacional, né? Porque você lida com tanto, né, um público, você falou números aí expressivos, né? Ou não, a gente está falando mais de tecnologia, né? Riscos mais voltados ao mau uso da tecnologia, vazamento de dados. O que você pode destacar aí, né? Que hoje tem sido tem um cuidado maior, onde você investe, né, mais tempo teu, a companhia realmente tem uma maior preocupação e pode deixar aí um recado para todo mundo, né? Gente, mapa de risco, matriz de risco, né? Também fotografias que precisam o tempo todo, né, evoluir, né? O filme aí também passa, tá? Sim. Eu acredito que sempre que você faz um mapeamento de riscos na empresa, existem riscos que, vamos chamar assim, são clássicos. Você fazer due diligence dos seus fornecedores e não só fazer a due diligence, isso que você falou, a foto, você aprovou, homologou. Você, no dia a dia, você precisa acompanhar. Às vezes, a situação financeira no prestador de serviço que fornece mão de obra, tá lá, uma mão de obra de segurança ou limpeza, você precisa acompanhar, ver se ele está recolhendo os impostos. E muitas vezes, a situação da empresa, ela muda do dia para a noite. Então, você homologou, você fazer esse acompanhamento periódico é essencial. Mas, além desses riscos padrões, vamos chamar assim,
muitas vezes surgem riscos que você precisa ficar muito atento e estar junto ao negócio, quem está lá operando no dia a dia, para que você possa identificar e às vezes trazer para dentro de casa, avaliar junto com os especialistas para ver qual direção você pode tomar. Vou trazer um exemplo. Uma vez, mais ou menos em janeiro de 25, nós fomos procurados por um cliente que queria colocar um quiosque num shopping. Então, no shopping você tem as lojas, aqueles quiosques que ficam no meio do mall. E esse cliente, era uma startup que ela tirava foto em alta resolução da íris das pessoas. Ela tirava a foto e ainda pagava por isso. Então, eles trouxeram, a área comercial trouxe essa proposta e a gente trabalhou muito tempo, né, com a parte de privacidade, atendimento da LGPD, e a gente achou que esse projeto tinha muitos riscos. E a gente começou, fizemos uma due diligence, avaliamos os riscos e a gente considerou que hoje a gente não tinha, naquela época, a gente não tinha informação suficiente para colocar isso no shopping. Porque a gente pensa da seguinte maneira: se eu, né, Alexandre, como pessoa física, eu não faria isso, eu vou colocar uma empresa dentro do meu shopping para fazer isso para algum cliente meu? Não. Então nós declinamos essa locação e aí em fevereiro, mais ou menos do mesmo ano, a NPD bloqueou essa empresa de fazer esse tipo de coleta ou esse tipo de serviço. Só que até então, milhares de pessoas têm a foto da sua íris em alta resolução junto com essa empresa. A ideia conceitual da empresa era diferenciar o que é uma imagem que foi criada via IA e pessoas reais. Mas o que garante isso? Na época, isso era muito sensível. Então, esse é um risco que a gente jamais imaginou que a gente ia ter que lidar. Parte da análise de risco do locatário, a gente precisa sentar, todo mundo, um comitê avalia e a gente decide se a gente segue ou não. Então, são riscos que surgem em decorrência, muitas vezes, do avanço da tecnologia. Esse foi um caso bem interessante que a gente tratou no passado. É interessante, porque o Sim, que você traz, né, é onde a gente tem que buscar esse equilíbrio, sim, né, entre o risco, né, e o retorno, o risco e a oportunidade, né? Não, e um comentário que você fez sobre ter um comitê, né, sim, para tomar essa decisão, acho muito bacana, né, ter essa clareza, essa governança para entender que inovações, que novos projetos, de que forma que a análise de risco deve ser plugada nisso também, porque às vezes a gente vê uma empresa querendo lançar um novo produto, um novo tipo de serviço, que tem ali um apelo comercial, que pode gerar novas receitas, um novo posicionamento, mas como que ela está colocando toda essa esteira de risco nessa avaliação também? sim, Então, ter esse tipo de governança eu acho bastante importante. E acho que também um ponto interessante é essa interconexão dos riscos. sim, Porque por meio de uma análise, né, de um risco de um terceiro, você entendeu, né, que aquilo poderia trazer, né, dentro desse comitê, vocês entenderam, podia trazer um risco de privacidade de dados, né, de sim, alguma maneira você não está atendendo, né, a regulação, né, LGPD, sim, por mais que você seja, né, um meio do caminho, né, um sim, intermediador aí do exato, processo, e por fim isso poderia trazer um impacto para a reputação. sim, E foi mitigado, né, visto que o que você colocou, né, que logo, né, lá no próximo sim. mês teve uma vedação, né, para esse Sim. tipo de comercialização, né? Comercialização de foto de íris, vamos assim dizer, né? E o que eu acho que é Então, importante, interessante. desculpa, você ter o apoio da alta administração nesse momento é fundamental, porque a área de gestão de riscos, muitas vezes ela é vista como vai emperrar o negócio. Esse foi um caso clássico, né? A pessoa do comercial trouxe uma proposta de locação, mas felizmente, a gente tem essa oportunidade de fazer esse mapeamento, submeter a alta direção, falar, olha, existem limites. Então, aqui realmente a gente não vai avançar, porque a gente pode prejudicar o nosso Claro. cliente. Nossa relação é de longa data com os clientes. Então, mas é muito importante você ter esse suporte da alta direção, muitas vezes, para realmente assinar ali e declinar aquela proposta. Isso é muito importante que você tenha também essa conscientização, que é um processo acho que de maturidade de um processo de gerenciamento de riscos na companhia.
Acho que você traz bem aí, né, como exemplo, o apetite ao Sim, risco. O quanto que a organização ela está preparada, né, e disposta, preparada no sentido, né, de entender, analisar e avaliar, né, os riscos e disposta realmente a tomar alguns riscos, sim, né? Qual que é o tamanho dessa ousadia, né? exato. Então, acho que como você bem colocou, né, a Dani reforçou aqui a questão do comitê, né, a questão de você ter a oportunidade de ter essas diversas visões, né, Sim, discutidas, apontadas e certamente a alta direção, né, a alta administração está mais preparada, né, para tomar sim, decisão. Então, a quem cabe, né, decidir. Então, acho que esse é um bom exemplo desse equilíbrio, né, do retorno, né, versus os riscos que existe, até onde você quer ir e pode ir, né? sim, É muito interessante. Dentro até desse grande ambiente, né, que é um shopping, eu fico me questionando muito sobre os aspectos reputacionais, né, tá, porque é onde tudo pode acontecer, sim, né? E hoje, né, acho que a tecnologia, né, ela tanto ajuda, né, mas ela também é, pode trazer riscos, pensando que todo mundo hoje é quase que um mini repórter, né? Quando sim, tá na rua, quando acontece alguma coisa, né? Acho que a população ajuda muito, acho que os repórteres, né, sim, oficiais mesmo, né, mandando vídeo, relatando o que aconteceu. Mas vamos pensar dentro desse ambiente, né, de shopping, né? Quer dizer, se isso for feito de uma maneira, né, que entre em colapso aí, né, com a imagem, né, do estabelecimento, isso pode gerar riscos reputacionais. sim. Você tem como aqui trazer alguns exemplos, né, se é que tem, né, de situações em que o público, né, de alguma forma, né, que você não controla, Sim. né, isso tem uma clareza disso, né, acho que todo mundo tem hoje em dia, mas pode ter trazido, né, ou iniciado alguma crise, né, de imagem, de Sim. reputação. O ambiente de shopping é um ambiente muito curioso. Muitas vezes tem algumas situações que inimagináveis. Então, vou dar um exemplo. O shopping, ele como eu disse no início, uma propriedade privada com acesso público. Porém, você tem regras internas que são específicas daquele shopping. Então, por exemplo, se você vai num shopping em São Paulo, você não vê pessoas andando sem camisa. Por quê? Na rua você pode andar sem camisa, mas o shopping não. É uma regra interna do shopping que foi estabelecida para o bem comum, que a gente entende. Então, hoje, muitos shoppings, eles são pet friendly, por exemplo. Então, eu tenho uma cachorra, um cachorro pequenininho. Então, quando você aplica esse conceito de pet friendly, você entende que a pessoa vai levar um cachorro, vai levar um gatinho para o shopping. Só que existem algumas pessoas que têm um outro animal de estimação como pet. Por exemplo, uma cabra, um bode. A pessoa ela vai no shopping, vai querer levar a cabra ou o bode dela. Pode? Não pode, porque existe um regulamento, existe uma política interna definindo o que que é um pet. Então, muitas vezes a pessoa vai se sentir, como eu posso dizer, que ela está sendo Coagida, o shopping discriminada. coagido, discriminada, porque ela tem um pet diferente de um pet que é permitido. Mas isso, infelizmente, a gente precisa seguir algumas regras. Isso pode. A pessoa quer levar uma cobra, não tenho nada contra nenhum animal, mas existem regras que a gente precisa muitas vezes impor. Então, como que você impõe? A nossa equipe de segurança é treinada, ela vai para orientar. Mas em alguns episódios dessas situações, a pessoa filma, ela corta, faz alguns cortes e levando para esse lado ruim. Que geralmente a gente sempre orienta, fala, olha, aqui não pode, mas a pessoa muitas vezes não entende, né, a regra interna do shopping e ela fica chateada de eu mesmo ser orientada e não poder frequentar aquele local com aquele animal que ela tem. Então são situações muitas vezes que a gente precisa chamar o órgão que é responsável pelos animais, falar, ó, esse tipo de animal você não podia nem ter aqui, né? Você não podia nem ser tutor desse animal. Então, situações que muitas vezes surgem dentro do shopping que são muito curiosas. Ah, eu fico curiosíssima para saber. Você deu uns exemplos aqui, mas deve ter muita coisa, né? Tem, Você tem. deve ter várias É. histórias aí, se um dia você publicar. É. E hoje é isso que você falou. Muitas vezes você a segurança de um shopping, hoje, como que você mantém uma segurança? O shopping, ele é um ambiente todo filmado. Então, você tem um sistema de Uhum. CFTV, todas as imagens dentro do shopping, você tem uma equipe de seguranças que ficam avaliando toda a movimentação do shopping. Isso é essencial para manter a segurança de quem está lá dentro,
né? Hoje, infelizmente, com o aumento da criminalidade, a gente identifica. A gente vê no jornal, uma joalheria foi roubada, foi assaltada, a gente tem algumas situações de furto. Então, essa equipe, ela é treinada para que ela possa fazer esse monitoramento dos clientes que estão lá. Só que muitas vezes as pessoas ela pode achar que existe uma certa perseguição daquela pessoa que ela está no shopping. Então, o que a gente reforça muito? Para a equipe de segurança, ela tem que fazer o trabalho dela, porém, ela nunca pode levar em conta as pessoas são os nossos clientes, questão de cor, questão de vestimenta. Ela precisa sempre estar atenta a atitudes que as pessoas têm no shopping, que pode levantar uma bandeira ali, que isso vai decorrer de um monitoramento um pouco mais próximo. A Dani, você comentou comigo, você já deu aula, né? Eu brinco que quando a gente aplica a prova, eu já dei aula também na faculdade. E aí, quando eu ia aplicar a prova, eu ficava no fundo da sala. Então, os alunos fazendo a prova, entregavam a prova e eu ficava lá. Então, você percebe, né, pelo jeito de sentar, a pessoa começa a olhar do lado, ela não fica à vontade, fala, esse daí tá querendo colar. Então, essa percepção é a percepção que a gente precisa ter na área de segurança do shopping. E nós temos, só que isso precisa ser muito treinado. Então, você percebe quando a pessoa... É lógico que existem pessoas que conseguem fazer aquilo ali sem dar nenhum vestígio. Assim como tinha aluno que conseguia colar, ele fica quietinho, você não percebia. E no shopping, muitas vezes, quando você vai ter alguma questão de um assalto ou um furto, a pessoa começa a dar sinais. Então, a nossa equipe é deslocada para monitorar, fazer esse monitoramento um pouco mais de perto. Mas essa percepção é algo que precisa ser muito desenvolvido com os profissionais da área de segurança e isso é uma área, eu acho que precisa de muito investimento e acompanhamento. A gente acho que acompanhou, né, nos últimos anos episódios, né, não relacionados talvez a shopping, mas Sim, né, supermercados, em que realmente foram situações muito sensíveis, né, e sim, delicadas que ocorreram. Então, você falou esse investimento, né, em treinamento, informação, capacitação, o tempo todo trazer o olhar para atitude, para comportamento, né, e não para vieses, né, sim, que possam trazer, né, aspectos de discriminação e é isso que está realmente sendo sim. levado em conta, é fundamental, né? Acho que investimentos constantes, né? Imagino, nesses desafios. E são desafios, porque você não sabe qual que é o momento que essa crise, né? Uma situação eminente, né, de crise Sim. pode ocorrer. Como se preparar para isso, Dani? Assim, até olhando né, sob essa ótica de né, gestão de crises, né? De se preparar aí para né, a continuidade dos negócios. Como se prepara? A questão da crise ela pode trazer impactos bem relevantes para a imagem, para a reputação, né? E a empresa conseguir retomar, né, a posição pode levar muito tempo. Você trouxe alguns exemplos já na sua fala, né, sobre simulados tal, mas a gente aqui como profissionais de riscos, né, entusiastas do assunto, eu vejo que a área de gestão de riscos ela pode ser uma facilitadora desse processo de se preparar para crises, né? Então, desde o momento ali de você identificar possíveis cenários, identificar quais são os impactos que aquele cenário pode trazer, né, em termos de rupturas, continuidade, reputação, e esse impacto aos seus diversos stakeholders. Porque num shopping a gente tem aqui, né, a questão dos clientes, mas também tem os lojistas, tem os investidores, são muitos stakeholders que podem ser impactados, e quando a gente fala de gestão de crise, tem duas palavrinhas que eu costumo repetir, que é a questão de agilidade e transparência na comunicação. Então, também é muito importante a empresa ter esse tipo de preparo. É lógico que a natureza de uma crise ela pode ser tão diversa, de fontes tão distintas, que pode ter desde o desabamento, né, do telhado ali, do teto, porque teve uma chuva excessiva, pode ter uma questão de assédio, como você exemplificou. Então, são fontes muito distintas, né? É importante ter esse mapeamento, entender esses
impactos, tentar se antecipar a esses cenários e treinar. Treinar, simular, a gente é bastante favorável aqui a fazer testes, a fazer simulados envolvendo as equipes, para que na hora em que tiver essa situação, haja ali um mínimo de preparo em saber como reagir, né? Até a gente vendo a própria liderança, né, de comitês de crises assumindo a frente, a gente acompanha muitos simulados, né? E às vezes a gente vê que quem está numa posição de liderança nem sempre tem o perfil, né, de estar naquela posição. Por isso que é importante treinar, simular, para a gente ter as pessoas certas conduzindo essas situações. E também eu acho que tem uma questão de monitoramento. A gente fala hoje em dia muito de redes sociais, você falou qualquer um, hoje em dia pode ser um repórter, né, tirar ali uma foto, usar isso até de forma indevida, às vezes com má fé, mas é importante saber que pode existir esse tipo de situação também. E tem um último ponto, Elô, que eu queria conectar, que você falou do apetite. Porque a partir do momento em que a gente traz uma visão de risco e sabe quais são os níveis de exposição que a empresa está exposta, né, ela pode decidir por correr ou não aquele risco. Então vai depender muito do apetite que ela tenha, mas é importante tentar não ter surpresas, né? A gente tem uma frase muito antiga que todo mundo fala, que o pior risco é aquele que você não conhece, né? Mas é verdade, assim, o que a gente puder identificar, mapear, e mesmo que você não consiga prever tudo, mas ter ali um preparo para saber reagir adequadamente, eu vejo que o caminho é por aí. Teve situações, Ale, que você teve que recorrer aos seus manuais de crises? Não necessariamente agora, onde você está, mas na tua história, que você teve, poxa, eu fui lá para os manuais. Acho que ser um profissional com muito tempo de experiência, né? Acho que é rico isso para quem tá nos vendo e ouvindo. Quando nós preparamos o projeto de gestão de crises e incidentes, você elabora ali um roteiro para atuar em diversas situações. Como eu disse, o shopping é um ambiente ali, é um ecossistema enorme. Então, praticamente todas as situações que nós preparamos os nossos roteiros, nós já utilizamos. Porque você tem, né? E isso que é importante, você ter mapeado isso antes, ter definido um protocolo, uma linha ali a ser seguida. Muitas vezes, quando o evento ocorre, você vai ter que fazer ajustes, é lógico, mas isso possibilita e traz muito mais velocidade para você resolver o problema. E isso você treinar todas as pessoas. Você já ter um canal. Aconteceu um incidente num shopping. Quem que eu vou procurar? Onde eu coloco essa informação? O mesmo, como você disse hoje, às vezes pode acontecer de eu ficar sabendo de um problema por uma página do Instagram, né? Às vezes a pessoa que está lá na hora tirou, postou na página do Instagram e depois eu vou receber essa informação da minha equipe do shopping. Geralmente chega, às vezes eu recebo a informação um pouco antes do shopping, mas pode ser que eu fique sabendo pela mídia. Então, eu tenho cadastro em todas essas páginas, eu acompanho. Então, e você ter uma equipe, realmente isso é um trabalho de equipe. Você ter uma boa assessoria de imprensa que vai contatar os órgãos competentes para você se pronunciar, isso é muito importante, para você dar a sua versão dos fatos. Isso todo órgão de comunicação que realmente é sério, ele dá oportunidade, ele vai te procurar antes de divulgar alguma informação na TV. Outras não, como você comentou, às vezes uma página tira uma foto, faz um corte e coloca lá. Você não tem nem a oportunidade de explicar realmente o que aconteceu. Então, eu acho que essa preparação é fundamental e é algo que você precisa sempre estar conversando com as pessoas, estar treinando e você aprende à medida que elas vão acontecendo. Você tem a teoria, tá prontinha ali, treinou as pessoas e no dia a dia você executa aquilo na prática. E se eu puder complementar, dar mais uma dica, é interessante tentar estabelecer métricas ou os indicadores nesses simulados, nesses treinamentos, porque quando você faz a primeira vez, o pessoal ainda não sabe muito bem como agir, demora para tomar algumas decisões, e aí depois você passa um tempo, você faz um segundo teste, um segundo simulado, aí você mede novamente, vê se houve uma evolução.
Uma vez, eu estava acompanhando uma aula sobre simulados, era numa instituição de ensino voltado ali para o ambiente hospitalar, para a área de saúde, e eles têm um negócio chamado Código Azul, eu acho que é isso, espero não estar falando errado, e que eles treinam. Quando, por exemplo, vai abrir uma nova clínica, um novo hospital, eles têm que fazer esses simulados de quanto tempo essa equipe de emergência chega quando tem esse código azul para atender casos de parada cardiorrespiratória. Então, eles têm, sei lá, 5 minutos, talvez não seja esse número, mas e eles simulam, se chegar em 7 minutos, pode ser a questão de vida ou morte daquele paciente. Então, eles têm que testar de novo até conseguir chegar nesse atendimento dentro de 5 minutos, quando tem esse tipo de alerta. Então, esse é um exemplo disso que eu estou falando, de métricas, de indicadores, né? Então, você vai simulando para ver se você está dentro aí do tempo que é esperado para poder reagir a uma situação dessa. E acho que um ponto, acho que batendo papo antes aqui, Sim. né, da gente conversar, né, no podcast, você falou assim, treino é treino, jogo é Jogo jogo. é jogo, Né? Então, e eu acho que você deve ter muito jogo Sim. lá no ambiente, né, do shopping, como você comentou. Você já teve que utilizar aí né, diversas vezes, né, os manuais, né, que Sim. foram descritos aí para gerenciar e conter, né, uma potencial crise. Então, acho que é um universo muito, muito interessante, muito rico. Sim. Né? Bom, estamos chegando, aproximando aqui, né, no nosso final aqui, encerramento do nosso podcast. Acho que a gente sempre traz aqui, né, o olhar, né, do especialista para que ele possa também influenciar, né, outros profissionais, pessoas que lidam, né, com esse dia a dia tão desafiador, né, de ajudar, né, as organizações a gerenciar os seus riscos, né, a mitigar, né, os seus impactos. Então, se vocês puderem deixar, né, alguma mensagem aí, né, para os próximos meses, né, para quem está lidando aí com esses ambientes tão desafiadores, né, principalmente quando a gente fala acho que de gerir, né, esse grande ecossistema, acho que é bacana. E acho que, Dani, você tem alguma pergunta eu quero, antes, né, dá pra tempo, fazer, né? Acho Eu que fico dá. muito curiosa, assim, porque eu conheço o Alexandre, eu sei que ele é um entusiasta do assunto, Sim. e eu queria saber como que esse tipo de conteúdo, né, que é gerado, no caso aqui a gente está usando como um pano de fundo a pesquisa Top Risk, como que um profissional da área de riscos pode fazer o uso desses insights aí para sua rotina, para o seu dia a dia? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu acho sensacional essa pesquisa que vocês fazem, porque é uma pesquisa que você vê que realmente pessoas que atuam no segmento responderam com base na sua experiência, de forma anônima, né? Então, esse material, pelo menos eu uso ele todo ano, toda vez que dá publicação, para ver se o que saiu lá realmente é o que está mapeado dentro do meu segmento, se esses riscos que surgiram na pesquisa de vocês estão dentro lá da minha matriz de risco. É um cheque para mim. E mesmo serve de alguns alertas. Fala, poxa, isso daqui, será que eu preciso aumentar, subir um pouquinho mais a régua, diminuir mais a régua dos riscos que eu tenho? E isso eu acho que vocês conseguem fazer, né, uma pesquisa muito ampla, com diversos segmentos. Na minha opinião, é um material sensacional. Continuem fazendo, por favor, bacana. que nos ajuda muito. E isso, mesmo para você obter recursos, nada como você ter uma pesquisa independente para mostrar para a diretoria, falar, olha, isso aqui é algo que surgiu, não é só aqui, não é um problema que eu tenho só dentro da nossa casa aqui. Todas as empresas estão preocupadas com isso. Isso nos ajuda também, a nossa área, que geralmente tem um budget um pouquinho mais apertado ali, sim. a gente conseguir mais recursos e a gente seguir com os nossos processos. Acho Eu que acho excelente esse bacana. material. Não, e já vem até uma dica aí, né? Você trazendo realmente, olhem a pesquisa, analisem a pesquisa, à luz, inclusive, né, do que você já tem mapeado, né, do que quais são os riscos, e realmente faça esse check, né? Tem alguma Sim. coisa fora? Não tem alguma coisa que eu não vi? Poxa, por que realmente, né? A gente está falando aqui dos riscos de terceiros. Por que isso subiu tanto, né? Quer dizer, será que eu também não tenho que dar uma revisitada nesse assunto? Acho que uma grande dica aqui que o Ale deixa, né? Dani? Eu queria, como mensagem final, na verdade, fazer um convite,
porque a gente falou muito de gestão de riscos de terceiros. Ano passado fizemos uma temporada toda para falar de TPRM. São 4 episódios em que a gente vai destrinchando vários aspectos dessa relação de riscos de fornecedores, riscos de terceiros. Então, na verdade, minha mensagem final é para que vocês possam procurar aí, se tiverem interesse, no YouTube, na página da Protiviti Brasil, essa temporada sobre gestão de riscos de terceiros. E justamente para aproveitar as grandes oportunidades que surgem dessas alianças, né, dessas parcerias. A gente começou falando aqui, né, no início do nosso episódio, que a gente hoje é muito difícil você conseguir levar, né, para o teu cliente, né, se você, aquilo que você deseja, né, como missão, como propósito, se você não tiver realmente essa grande rede aí de parceiros, né, ao teu redor, que tenham relações de confiança, né, que essas relações elas realmente sejam voltadas para uma visão de longo prazo, uma visão ganha-ganha, porque quando tiver alguma situação em que esse elo se rompa, você também possa, né, contar com esse seu parceiro na correção, né? Sim. Numa nova conexão, na cola, né, dessa ruptura que teve. Então, é muito importante ter essa ligação, né, constante com seus parceiros. Eu agradeço aqui muito de coração a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema super importante que a gente somos grandes entusiastas. Eu aproveito aqui, trouxe um livro aqui de presente para você, já tinha colocado aqui na estante. Que bacana. É um livro excelente para quem se interessa bastante pela história dos riscos. Chama Desafio aos Deuses. Ele conta desde como surgiu, né, toda a história de risco. É muito interessante, serve como material para preparar materiais para treinamento. É um material muito rico, é bem legal. Nossa, que Tô bacana. de presente para vocês aqui. Nossa, em nome da Protiviti, a gente super agradece. Vai ter disputa, né? Ó. Para quem ainda não leu, né? Que a gente tem aqui alguma. Né, acho que a Dani, você já conhecia. Eu já conhecia, ele é excelente, assim, ele traz. Vai mostrando muito a evolução desse Sim. assunto, né, lá dos primórdios. É muito interessante entender, né, como que o entendimento sobre o risco fez a humanidade evoluir. Sim. Então, eu deixo também, reforço aqui a Que dica, bom. agradeço também, não só pelo livro, mas pela Imagina. participação, por ter topado estar aqui conosco. Que Imagina. bacana. Gente, ó, Desafio aos Deuses, do Peter Bernstein. A fascinante história do risco. Então, fica aí a dica também, Muito dica bom. do Alê, É isso tá? aí. Temos dicas do Alê, vamos criar uma sessão Olha de dicas aí. do Alê, para Legal. realmente esse mundo tão desafiador. A gente precisa de ferramentas, a gente precisa de aliados, né? A gente Sim. precisa realmente de... Eu falo assim, não tem concorrência, né? Sim. Nesse mundo. É um mundo em que cada um aqui, né? Trocando, né? Trazendo suas experiências, vai fazer com que a gente eleve realmente a maturidade de riscos, né? A governança que tanto, né? Os negócios, eles demandam e precisam, né? Sim. Então... Mais uma vez, obrigada, Lê, Imagina, obrigada, é um prazer. Dani, obrigada a vocês todos que tiveram aí com a gente nesse segundo episódio da temporada. Não esqueçam, né, de acessar nossa pesquisa para quem ainda não acessou, tá na descrição aí o link, né, para pesquisa. Ative o sininho para os próximos episódios, assistam episódios que já passaram, né, temporadas anteriores e fiquem aí conectados porque a gente tem mais coisas ainda para abordar nessa temporada. Obrigada.